Olá, criptomaníacos! Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu abri recentemente uma caixinha lá no Instagram, por sinal, me siga aqui embaixo, @Renoguil. Tá muito legal, vários conteúdos exclusivos para vocês lá no Instagram. E a maior parte das perguntas estava ligada à chance de não termos um ciclo de baixa, de não termos um bear market agora, dessa vez. Portanto, o preço ele continuaria subindo e caindo lentamente, como vem acontecendo, sem grandes explosões para cima ou para baixo, de forma meio que contínua, porque o mercado mudou. Agora, nós temos empresas, e empresas não têm aquela característica de investimento de curto prazo, de medo e ganância. Não! Todo investimento de empresa é feito de forma consciente, e é uma coisa planejada, é uma coisa calculada e para longo prazo. E, portanto, estaremos mudando a tendência de explosões e de quedas muito fortes para o BTC. E essa ideia, ela não está somente na mente de vocês, ela está na mente de grandes pensadores do Bitcoin, de grandes analistas, inclusive do mais famoso deles, que é o Michael Saylor, o dono da Strategy, a empresa que mais possui Bitcoins. How do you expect the asset to continue a price increase at these levels that we've seen? I mean, can it keep that up over the next 5 years, over the next 10 years? And at what point do we see, winter coming again? Because that's been a permanent fixture of this asset class, right? It's gone from 0 or 1,000 to 20, and then back down to 3 or 4, and then up to 50, and then back down to 15, and now up to 110. Like, when does it drop again? Winter's not coming back. We're past that. We're past that phase. If Bitcoin's not going to 0, it's going to $1 million. And you have all the evidence you need to determine that, right? The President of the United States has determined he supports Bitcoin. The cabinet supports Bitcoin. Scott Bessent supports Bitcoin. Paul Atkins has shown himself to be an enthusiastic believer of Bitcoin and digital assets. The banks are going to custody Bitcoin. Bitcoin has gotten through its riskiest period. The accounting has been corrected. There's now only 450 Bitcoin a day available for sale by natural sellers. That's the miners. At this level, that works out to about $50 million of Bitcoin available for sale every day. If that $50 million is bought, then the price has got to move up to find any seller that's price sensitive. Now, if you do the math, you'll actually see the Bitcoin treasury companies by themselves are buying the entire natural supply. Yeah. BlackRock and the ETFs are buying another measure of that. And we've got nation-state actors coming into the space. So I think when Bitcoin rallies, if it surges to 500,000 or $1 million, then maybe we could talk about it crashing down by $200,000 a coin. But at the current price levels, it only takes $50 million to turn the entire drive shaft of the crypto economy one turn. And you've got the Trump Media Organization announcing Right. $2.5 billion. You've got GameStop announcing $500 million. You've got my company that's raising billions and billions of dollars. So the writing is on the wall. Bitcoin's moving higher. Esse vídeo que vocês viram, ele é curioso, porque apesar dele falar que não teremos ali um bear market, não teremos um ciclo de baixa, ele menciona que o Bitcoin pode bater em $500 mil, em $1 milhão, e depois ter uma correção para $200 mil. Mas isso é exatamente o bear market. Isso é um ciclo de baixa. Se o Bitcoin bate em 500 mil e cai para 200 mil, significa que ele perdeu 60% do seu valor. Exatamente aquilo que eu espero num próximo bear market. Afinal, o Bitcoin vem tendo sua volatilidade reduzida. Se ele caía quase 90% no início, depois quase 80% e no último lá quase 70%, o normal agora seria ele cair quase 60%, entre 50% e 60%. Exatamente o exemplo que o Michael Saylor deu. Pode não parecer um bear market quando ele coloca o fundo do poço num valor superior ao valor atual. O preço atual está em $110 mil e o fundo do poço está em $200 mil. Então, que maravilhoso, eu não tenho o que perder. Você não vai pensar assim quando você estiver lá em cima nos $500 mil e cair 60%. Para você, isso vai ser trágico. Todo mundo vai perder muito dinheiro, porque a maior parte das pessoas entra quando o preço está no máximo, lá no esticadíssimo no topo. Então, sempre é a mesma coisa. Eu fico um pé atrás
na hora de falar que não vai ter bear market, porque eu já falei isso no passado. Em ciclos anteriores, sempre existe um motivo para a gente falar de alta infinita, de não ter uma queda, não ter um bear market. Por exemplo, no ciclo anterior falamos aí de ETFs começando a vender Bitcoin e que isso seria suficiente para manter o Bitcoin sempre ali numa contínua alta, sem nenhuma queda assim gigantesca de 40%, 50%. E a gente viu que não aconteceu. Ele teve a queda. Ele caiu lá do topo de 2021 em $69 mil para somente $15 mil, uma baita queda. E essa história do super cycle, do super ciclo do Bitcoin, ela acontece em todos os ciclos. Sempre vai existir alguma justificativa para isso acontecer. Mas vamos lembrar que o Bitcoin é o ativo mais líquido que existe. Ao contrário de mercados tradicionais, onde fecha a operação no final de semana, ou de títulos que foram travados durante meses, o Bitcoin você vende a hora que quiser. Na hora que o bicho pega, aquilo que é mais líquido tende a ser vendido primeiro. Então, eternamente, o Bitcoin tende a ter uma volatilidade maior do que esses ativos que têm essas proteções aí para impedir quedas muito fortes. E eu acho que é parte da natureza humana, quando está assustado, fugir, correr. Isso faz com que as pessoas vendam, seja lá qual for o ativo, incluindo o Bitcoin. Mas, como eu disse, é natural que a cada novo ciclo a volatilidade seja reduzida, justamente porque o Bitcoin está se tornando mais maduro, está se tornando cada vez um ativo mais comum, um ativo mais adotado. Quanto maior for o valor dele, mais difícil você mover essa rocha enorme. Antes era fácil, era uma bolinha de gude. Agora é uma grande rocha, uma massa de dinheiro que não se move com tanta facilidade. Agora, talvez, analisando dados e gráficos, a gente chegue à conclusão de que realmente a gente vai ter uma queda muito pequena ou talvez ela esteja longe de acontecer. E é justamente o que eu quero fazer no vídeo de hoje, fazer essa análise completa com vocês para sentirmos ali em que momento do ciclo nós estamos. Mas você tem duas opções. Você pode dar o like e desbloquear a continuação desse conteúdo, ou não dar o like, né, fingir que não viu esse botão. Ah, esse botão dá muito trabalho de apertar. Não faz nada. Eu vou me afogar neste suco de maçã. A decisão está contigo. Apertou? Maravilha. Vamos continuar aqui. Temos aqui o último mês do BTC. E eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês que pela primeira vez na história do BTC, ele passou 30 dias consecutivos acima do valor importante e simbólico de $100 mil. 30 dias acima dos $100 mil. Portanto, consolidando $100 mil como um suporte. Um valor que era uma resistência histórica e psicológica, né? A gente fala dos $100 mil, pessoal. Desde lá de 2020, né? O Bitcoin vai bater $100 mil, vai bater $100 mil. Estamos em 2025 e finalmente isso se torna realidade e deixa de ser essa resistência psicológica e passa a ser um suporte. Vocês entendem como isso impacta na mente das pessoas? Se acabou essa barreira psicológica dos $100 mil, qual é a próxima? $1 milhão. O próprio Michael Saylor falou esse número, né? O Bitcoin vai para $1 milhão. Por quê? Porque é a próxima cenourinha, né? O próximo alvo que a gente tem ali, um número inteirão, bonitão, é $1 milhão. Agora, $1 milhão é o novo $100 mil. E talvez isso não aconteça tão rápido, como os $100 mil também não aconteceram tão rápido. Pouco importa, porque vai acontecer eventualmente. É algo inevitável. Enquanto existir impressão, inflação da moeda estatal, o Bitcoin continuará subindo. É inevitável. Ele pode ter volatilidade de curto prazo e vai continuar tendo, mas a direção é sempre para cima, que é o contrário do que acontece com a moeda estatal. Ela pode ter volatilidade para cima e para baixo, mas a tendência dela é sempre perder valor. E a entrada das empresas para o BTC só acelera esse processo. O gráfico na tela explica isso para você. O preço do Bitcoin é a linha amarela, né, que está subindo aqui, e esta linha verde é a quantidade de BTCs dentro das exchanges. Estão vendo derreter. A quantidade que era lá de 2,6 milhões de Bitcoins, olha só, já está aqui praticamente caindo para casa de 1 milhão de BTCs, né? Está aqui em 2 milhões de BTCs no momento e está desabando. Ou seja, falta Bitcoin no mercado. Se falta Bitcoin no mercado, como é que você faz para aumentar a oferta? O preço ele precisa continuamente subir, que é justamente o que a gente está vendo.
E ao contrário dos ciclos anteriores, essa subida de preço não está atrelada a um oba-oba, a um hype entre os populares, entre o varejão. Não tem ninguém falando sobre Bitcoin. Nós estamos em alta histórica e parece que não tem nada acontecendo, pessoal. Olha esse gráfico aqui. O preço do Bitcoin está aqui em preto e branco, né? E esta linha que vocês estão vendo aqui, branca ou roxa, ela é o Google Trends, ou seja, as buscas no Google pelo termo Bitcoin, pesquisando sobre o assunto, e vocês estão vendo que a gente está aqui praticamente em baixa histórica aqui, né? Ou seja, muito sem graça, ninguém pesquisando nada, enquanto o preço está lá na região de alta histórica, porque não são pessoas comuns, não é o povão que está comprando Bitcoin. Isso realmente é inédito e muda, e pode mudar o ciclo. Toda vez que encontramos pico, topo de preço para um ciclo, nós tínhamos ali um oba-oba do povão, portanto, aquele indicador de Google Trends, pesquisa no Google, está lá em topo histórico. E outra coisa é também a quantidade de Bitcoin sendo vendido, né? A realização de lucro. E como que está a realização de lucro nesse momento? Está na tela para vocês, a linha branca aqui é o preço do Bitcoin, e esta linha azul, ela mede justamente a quantidade de realização de lucro ou prejuízo, ou seja, galera vendendo, né? Notem que quando este indicador está lá no topo, esta linha azul está lá no topo, atingimos um topo local e a partir daí é queda de preço. Aconteceu aqui no início de 2024 e também no final de 2024. Após atingir aqui os 109 mil dólares, entramos naquele mini ciclo de baixa, né, trazendo o preço aqui para a faixa de 70 mil dólares, ou seja, aquela queda de 30% que a gente viu no preço do BTC. Como é que estamos agora, pessoal? O preço em alta histórica, e olha só onde está o indicador, pessoal. Onde está a linha azul? Lá embaixo. Não tem ninguém vendendo. Não tem ninguém vendendo, nem com a gente em região de alta histórica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todas as pessoas estão esperando por preços muito mais altos. Por isso que elas não realizam lucro nesse momento. Isso é muito otimista, isso é muito positivo e mostra pra gente que quem está segurando o Bitcoin realmente são pessoas focadas em longo prazo. Faz sentido. São empresas, como eu falei. Não são pessoas do oba-oba que, rapaz, ganhei 50%, eu vou realizar aqui no curto prazo, vou vender, ou recuperar meu prejuízo, vou vender. Não, são empresas. E é isso que te dá aquela sensação de um ciclo chato, né? Cadê aquelas explosões de preço, aquelas subidas de preço no Bitcoin, nas altcoins, aquela multiplicação de preço em questão de 2 semanas? Não! O preço ele não está tendo essa subida absurda, nem quedas absurdas. Ele está meio que andando ali vagarosamente, sempre próximo a uma região de alta histórica, e aí todo mundo meio que está de saco cheio. Mas como é que você está de saco cheio com Bitcoin alta histórica? Isso não faz nem sentido, a gente não está acostumado com esse padrão. O padrão normal é isso que vocês estão vendo aqui na tela. Vocês estão vendo que quando no gráfico mensal, tá, pessoal, o RSI entra nessa área aqui de sobrecompra, tá, acima dessa linha tracejada do 70 de RSI do gráfico mensal, o que acontece com o preço é uma disparada vertical. Era o que acontecia com o preço, né? Em 2013, por exemplo, a partir desse momento, o preço subiu quase 10.000% de alta, uma coisa completamente surreal. No ciclo seguinte, 2017, novamente, o RSI mensal entra na área de sobrecompra e a gente tem todo esse período de alta aqui, direto, né, fazendo o preço subir quase 3.000% de alta, outro absurdo. Aí passamos para 2021, próximo ciclo, né? Novamente, a RSI entra na zona de sobrecompra e aí é uma subida direto, quase na vertical, elevando o preço em 519%. Aí entramos no novo ciclo, no ciclo atual. E diversas vezes temos aqui o preço entrando na área de sobrecompra. 2 vezes no ano passado, por exemplo, em 2024. E o que aconteceu? O preço subiu 76% na primeira vez, subiu 97% na segunda vez. Nada assim extremamente absurdo, né? Altas ali comedidas e com correções logo na sequência. E agora, pela terceira vez, estamos entrando em 2025 também em área de sobrecompra. Quanto vai subir? Será que agora vai subir 500, 1.000, 2.000% de alta? Ou vai continuar nesse modelo devagar e sempre? Talvez esse gráfico na tela deixe isso mais fácil de ser visualizado por vocês. Notem aqui como nesses ciclos marcados em 1, 2 e 3, a subida ela era rápida e vertical. Estão vendo? A partir do momento que entrávamos num oba-oba, o RSI subia, como a gente viu, lá para cima de 70, a subida de preço ela era vertical, fazendo a gente rapidamente chegar numa alta histórica, como vocês estão vendo aqui, né? E claro, após cada subida dessa, uma grande correção de preço, que é o ciclo de baixa.
Mesma coisa após essa terceira subida em 2017. Mas notem que a partir do ciclo ali de 2020, a configuração está mudando. Não estamos vendo aquela explosão vertical, preço subindo de forma absurda e muito rapidamente. Não, são subidinhas seguidas por quedinhas e assim a gente vai seguindo continuamente, como vocês estão vendo por essas setinhas, né? Sem apresentar aquelas variações enormes que estávamos acostumados no passado. Isso está se intensificando no ciclo atual de 2024-2025. Como vocês podem ver neste gráfico semanal. Olha só, lá no ciclo de 2012, vocês estão vendo aquela subida vertical. Esta linha azul, ela marca justamente este ciclo rápido, violento, né? E que faz o preço subir praticamente na vertical. Isso aqui é o quê? Fear of missing out do varejão. É o que? O medo de perder o bonde do povão que faz com que isso aconteça. Que é o mesmo efeito que faz com que o preço dispare no mesmo modelo no ciclo seguinte de 2016, né? Olha aqui, preço subindo na vertical até uma alta histórica de 20 mil dólares lá em 17. Uma queda fortíssima na sequência, e aí mesmo processo no ciclo seguinte, o ciclo de 2020, né? Apesar de menos violento, ainda faz essa curva azulada aqui, ou seja, é muito rápido. A partir aqui de março de 2020, que foi a pandemia, uma subida muito na vertical, mantendo esse padrão aqui desta curva azul. Novamente, oba-oba, hype, povão gerando esse tipo de curva. E aí chegamos no ciclo atual. Ciclo atual, 2024, né? A gente encontra um fundo em 2023 e a partir daí vai subindo de uma forma completamente diferente. Não tem nada a ver com essa curva azul. É um canalzinho fininho, como se fosse um canudo, onde o preço ele fica variando entre o topo e o fundo desse canudo de forma praticamente contínua, até atingir os 110 mil dólares. Saiu de 15 mil dólares até bater em 110 mil dólares, mantendo esse mesmo padrão inédito. Vamos aproximar esse gráfico, vamos aproximar o gráfico para esse canudo, para entender como ele vem funcionando, porque ele também está funcionando em ciclos, mas ciclos bem reduzidos, bem menores do que o padrão e vários ciclos dentro de um ciclo só. Estou falando deste padrão aqui. Vocês estão vendo 2023, né? Onde a gente começa a alta após o fundo do poço foi 15 mil dólares, e aí toda vez é a mesma sequência. Esta linha azul, ela é a mediana, o valor médio aqui para o Bitcoin em todo esse período, a curva que a gente esperaria de subida para o Bitcoin, e a gente tem, durante um período mais curto, essa seta vermelha mostrando preço abaixo da linha azul, e aí depois é seguido por um período aqui, alguns meses, com preço acima desta linha azul, marcado por esta curva aqui na cor laranja. E aí continua, ciclo se repetindo, né? Preço abaixo, preço acima, preço abaixo, preço acima, preço abaixo, e agora estamos cruzando justamente a linha azul para ficar aqueles meses agora com o preço acima da linha azul. Então é o momento mais empolgante desses curtos ciclos que a gente vê. Isso poderia fazer o preço chegar aqui a 230 mil dólares no seu topo, no seu próximo topo de preço, mantendo, portanto, o padrão anterior. Tudo isso sem nenhuma alta absurda. Somente fases curtas de subida, fases curtas de queda, sem hype, sem oba-oba. Agora, até quando vai ficar sem oba-oba? Será possível que quando bater 150, bater 200 mil dólares, o povão não vai começar a ficar com inveja, com ganância daqueles que compraram Bitcoin e enriqueceram? Em algum momento vai ter esse gatilho. Sempre acontece. Isso não é da natureza humana? O teu vizinho vê você com um carro importado, uma casa mais bonita, reformada. Por que ele comprou Bitcoin? Ele vai querer comprar Bitcoin. Então, ainda não aconteceu, mas em algum momento, mesmo seguindo lentamente neste crescimento de preço, isso vai gerar um hype. Isso vai mudar a cabeça das pessoas do tipo, eu preciso migrar para esse Bitcoin, porque aqui o meu investimento não está gerando dinheiro nenhum. E aí a velocidade que isso se propaga, ela costuma ser muito alta. Começa a ser falado na mídia, começa a ser falado na internet, e aí pronto, todo mundo migra e faz com que o preço saia da tendência que a gente viu na linha azul, né? De ficar próximo à média de preço ali, subindo lentamente. E aí, essa subida na vertical é justamente o que está fora do padrão e que a tendência, portanto, é que retorne ao padrão. E esse retorno lá do pico para a média é o que a gente chama de ciclo de baixa, de bear market. Por isso que eu acho que continuaremos tendo isso independente da entrada de empresas, da entrada de países. E dá para mostrar isso em gráfico para vocês.
Notem aqui em ciclos anteriores, esse aqui, por exemplo, é o topo de 2017 para 2018, né, que bateu 20 mil dólares, a gente encontra um topo deste canal amarelo, correto? E aí depois entra em bear market. Então, barras vermelhas trazendo o preço até o fundo deste canal lá em 2018. E aí o ciclo continua. Vocês percebam aqui que em 2019 a gente encontra a resistência do meio desse canal, essa linha tracejada, e aí não consegue romper, volta para o fundo do canal. Volta a subir e lá em 2020 finalmente consegue romper o meio desse canal. O rompimento do meio do canal faz com que o preço tenha uma tendência de buscar o topo do canal novamente, como acontece lá em 2021, a alta histórica dos 69 mil dólares na época, né? A partir daí, entramos em bear market, como vocês estão vendo, as barras vermelhas ficam frequentes, trazendo o preço para onde? Como esperado, para o fundo do canal. Acontece que desde então, 15 mil dólares para cá, lá em 2023, a gente nunca mais rompeu o meio desse canal. O que mostra, que comprova para você mais uma vez, que não estamos fazendo o que é comum, que seria, após 1 ou 2 testes no máximo, nesta linha central do canal, um rompimento que gera o oba-oba, que gera o hype, que atrai o povão e faz com que uma barra verde gigante faça o preço atingir o topo desse canal. Não, estamos aqui próximos, sempre nos mantendo próximos a essa linha central aqui do canal, que é a tese de alta infinita, de não termos um ciclo de baixa. E é esse gráfico que a gente tem que acompanhar. Por quê? Porque se eventualmente esta linha tracejada for rompida, isso vai gerar um oba-oba, vai gerar um hype que tende a fazer o preço subir muito rapidamente ao topo do canal. Por exemplo, isso acontecendo lá para o final deste ano, a gente pode bater 350 mil dólares de preço para o BTC. Isso aqui já é um hype, isso aqui já é uma loucura. É o preço que mais que triplicar para a gente atingir esse valor. Isso vai chamar a atenção do povão, vai ter muita gente nova entrando aqui no topo e vai fazer, portanto, com que a gente tenha um ciclo de baixa, tenha um bear market, trazendo o preço para a média, trazendo o preço primeiro para o centro deste canal. E provavelmente rompendo, devido ao medo, ao pânico geral, trazendo o preço para o fundo deste canal, que seria lá, novamente, este fundo do poço que a gente está acostumado no bear market. No caso, ele não seria mais 15 mil dólares. Ele seria, como estão vendo aqui, 80, 90, 100 mil dólares. Mas sim, é um fundo do poço muito distante de um topo, por exemplo, de 350 mil dólares. Mas eu posso estar errado. O preço pode continuar próximo aqui a esta linha tracejada no meio do canal continuamente. Isso faria a gente eventualmente, lá para julho, agosto, alcançar aqui 150, 160 mil dólares sem nenhuma disparada de preço. Pouco a pouco, passo a passo, lentamente, sem chamar atenção, o preço atingiria lá o meu alvo de 150 mil dólares nesse ano. Tudo bem, e a gente continua aí com pouca variação em relação a este meio do canal e tudo seguiria maravilhosamente bem. Eu só não acho que isso é o natural do ser humano. Eu acho que o ser humano ele tende a viver de ganância e medo continuamente. Empresas, nem tanto, mas mesmo com empresas comprando essa quantidade de Bitcoin, eventualmente isso vai chamar a atenção do varejão, do público. Mas e você? O que você acha? Teremos aí um super ciclo, ou seja, não teremos mais ciclo de baixa com quedas de 40%, 50%, 60%, ou sim, o natural é a gente, em algum momento, ver uma queda muito forte, como aconteceu em todos os ciclos anteriores. E a outra pergunta que eu deixo para vocês é qual ativo vai atrair esse povão? Porque esse povão geralmente não corre para o Bitcoin, ele acha que está atrasado. Ele geralmente corria para as altcoins, mas agora temos também ativos, ações de empresas compradoras de Bitcoin, de empresas expostas ao Bitcoin. O povão vai de altcoin ou o povão vai de ações? A minha maior aposta está desse lado, ações dessas empresas, e é por isso que a gente está em pré-lançamento do nosso curso Bitcoin on Steroids. Sim, esteroides, né, para ficar bombado. Te permitindo acumular Bitcoin numa velocidade maior, que eu acho que é o que o investidor novato busca nesse mercado. Se tiver interesse, o link está aqui na descrição, basta colocar nome, e-mail e celular e você vai receber o link para esse curso quando ele for lançado ainda no mês de junho. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.